Toque, toque, toque! O sucesso bate à sua porta. Por favor, deixe ele entrar. Carecas de saber os 20 minutinhos que vão mudar a sua vida. O Brasil vai lançar um foguete, Cuba também vai lançar. Lançar, Cuba lança, quero ver Cuba lançar. Eba! O Brasil vai lançar um foguete, Cuba também vai lançar. E aí, vamos começar? Vamos? Beleza? Foi? Então tá bom. Pessoal, vamos agora então para mais uma aula de atualidades, Cuba parte 3, beleza? Bom, lá na Cuba parte 1, a gente falou desde colonização da América, de como Cuba foi descoberta, coisa e tal, chegamos até a independência. Depois, a parte 2, falamos de Cuba antes do processo da Revolução de 59, mas destacando aí, né, a relação de Cuba com os Estados Unidos nesse processo anterior. E agora a gente precisa colocar Cuba dentro do contexto de Guerra Fria. Então já vamos para um episódio aqui de grande destaque nesse início aí, que foi a chamada crise dos mísseis. Olha só, como Cuba incomodou, né, gerou várias questões na Guerra Fria envolvendo Cuba. A questão da crise dos mísseis, para muita gente até hoje, né, é encarada como se fosse assim, momento mais tenso da Guerra Fria, momento em que quase que o mundo entra de novo, né, porque rolaram algumas vezes, né, em que o mundo quase entrou na Terceira Guerra Mundial. Mas dizem que a crise dos mísseis, que envolveu Cuba ali, foi o momento mais tenso, né, que quase realmente estourou, né, a Terceira Guerra, a guerra nuclear que explodiu o mundo inteiro. Bom, olha só o tamanho da encrenca. A questão toda é que, bom, vamos começar por um episódio anterior. Lembra que lá, a Revolução começou em 1959, quer dizer, começou não, mas culminou e se encerrou e começa o novo governo. E em 1960 rola as tais das reformas de base, e nisso os Estados Unidos vai ficar magoado com Cuba, né, por conta da nacionalização de um monte de propriedade. Aí, em 61, vai ocorrer uma invasão a Cuba, agora organizada por um grupo dito paramilitar. Grupo paramilitar é um grupo que não é de nenhum exército formal, vamos dizer assim. Bom, um grupo paramilitar de cubanos que não tinham aderido ao regime dos Castro e, é claro, com o apoio, né, ali, né, por baixo do pano da CIA, né, dos Estados Unidos. Mas a invasão da Baía dos Porcos, como ficou conhecida na história, ela não teve sucesso. O exército revolucionário foi lá, deu porrada nos caras, eles voltaram correndo. Quer dizer, não deu certo mesmo. Mas ficou aquela mágoa. Bom, olha só, a gente tem, né, o perigo de a qualquer momento os Estados Unidos, né, vir com tudo aí, realmente atacar de verdade. Então, esse episódio da Baía dos Porcos, apesar dele não ter representado, né, um conflito intenso do exército revolucionário que estava no poder com um exército de ataque, né, ou com um exército que fosse dos Estados Unidos, ele deixou, né, o governo cubano de orelha em pé. Então era o momento de realmente buscar uma aproximação forte com a União Soviética, né, de se colocar diante da política internacional como membro do bloco socialista, para que se deixasse assim, dizer assim, tô debaixo desse grandão aqui, não mexe comigo, né? Então, estando junto com a União Soviética, não dá para mexer de qualquer jeito. A questão é, nesse mesmo ano, final de 61, os Estados Unidos começou a instalar uma base de lançamento de mísseis nucleares, lá na Turquia, né? Pega o mapa mundi, dá uma olhada, vai e volta. Então, na Turquia, os Estados Unidos instalou uma base de lançamento de mísseis, voltado para quem? Para a União Soviética, o leste europeu, beleza? E aí, é claro, a União Soviética não ia deixar barato. Fez o quê? Foi lá no novo amigo, né? Cuba, beleza? Você quer entrar para a turma? Então, vamos fazer o seguinte. Então, vai botar aí uma base de lançamento de mísseis também no seu quintal, voltado para os Estados Unidos. Então, isso foi feito, a princípio, secretamente, né? A princípio, a União Soviética ia construir uma base secreta. No entanto, alguns aviões espiões norte-americanos
conseguiram passar por cima, né, da onde estava sendo instalada essa base de lançamento, fotografaram a construção da base de lançamento de mísseis, e aí começou uma tensão internacional. Porque quando o governo norte-americano vai e joga a público que estava começando a construir uma base de lançamento de mísseis nucleares em Cuba, né, a pouco mais de 100 quilômetros da Flórida, do território norte-americano, vira, né, uma doideira. Então a moçada, né, na época era muito comum, né, todo mundo achar que a qualquer instante ia ter a tal da Terceira Guerra Mundial e que ia ser uma guerra nuclear, e ficava todo mundo meio pirando nessa história. Porque era possível mesmo. Bom, a questão é, no que o governo norte-americano coloca isso no jornal, uma galera começa a sair para supermercado, comprar comida, estocar água, tentar entrar debaixo da casa num bunker chumbado, né, para tentar sobreviver a tal da guerra nuclear que ia acontecer a qualquer instante. E de fato, por 13 dias rolou uma tensão muito forte, né, no entorno de Cuba. Por quê? A Marinha dos Estados Unidos fez um cerco no entorno da ilha de Cuba, do tipo ninguém entra, ninguém sai. E aí, né, a questão deixou de ser cubana, né, e passou a ser da Guerra Fria propriamente dita. Então os Estados Unidos ameaçou atacar Cuba se não fosse retirada essa base de lançamentos de lá. E a União Soviética, né, colocou assim, olha, se atacar Cuba, a gente ataca vocês. E nisso que rolou a maior tensão, porque o problema não era Cuba, né? Cuba não tinha um exército, né, tão significante. A questão era, de fato, que a Guerra Fria esquentasse, né, que as duas potências se chocassem de verdade. Então, por 13 dias, entrou o Vaticano, entrou, né, todo mundo ali para tentar fazer aquele esquema da turma do Veja Bem. Sabe a turma do Veja Bem? Não, veja bem, né, que afasta a briga. E a turma do Veja Bem entrou lá, a diplomacia internacional, a ONU, caramba, 4, e, de fato, os presidentes dos Estados Unidos e da União Soviética concordaram, né, tudo isso debaixo do pano, só a história contou depois, que os caras tinham um telefone direto, né, saía lá uma linha da Casa Branca, ia direto lá para Moscou, e os caras iam se conversando, tipo, faz assim, faz assado, não sei o quê, e em determinado momento eles decidiram. Os Estados Unidos decidiu que ia tirar a base de lançamento lá da Turquia e a União Soviética tiraria, então, de Cuba. Sendo assim, né, a guerra voltava a ser só fria e não ia esquentar. Né? Fim, né, da questão lá da Terceira Guerra Mundial, as pessoas já podiam sair do porão das casas, né, e voltar a respirar normalmente. E Cuba nessa história? Bom, Cuba foi para Cuba, né? O que aconteceu? Cuba continuou embargada. Então, as superpotências, cada uma livrou a sua e Cuba continuou sob embargo dos Estados Unidos. E aí, não tinha jeito, né? Com esse embargo, a aliança com a União Soviética se fazia necessária para sobreviver economicamente. Então, durante o período em que a União Soviética estava muito bem, ou pelo menos se mostrava bem para o mundo, né? Pelo menos aí os anos 60 e 70 até o final, era um momento que Cuba estava até assim, mantendo a qualidade de vida, a estrutura que tinha de antes e melhorando a questão da distribuição de renda, melhorando o programa médico, né, aumentando ali os programas de capacitação e de alfabetização da população. Então, estava avançando os programas sociais e havia, né, um certo fornecimento ali de produtos industrializados vindos da União Soviética. No entanto, como acontecia com a China, por exemplo, a União Soviética, né, com centro na Rússia, especialmente como uma das suas repúblicas, e com a Ucrânia, né, dois países, né, as duas repúblicas mais fortes do bloco, acabavam se tornando centros de industrialização muito intensa. E nisso você tinha meio que vamos dizer assim, um boicote, de alguma maneira, para que outros países do bloco socialista não se industrializassem tanto. Então, havia um fornecimento de produtos industrializados que vinha principalmente da Rússia e da Ucrânia para Cuba, e Cuba acabou, né, vamos dizer assim, numa divisão internacional do trabalho dentro do mundo soviético, Cuba passou a adotar o papel de fornecedor de matéria-prima. Ou seja, aquilo que fazia no sistema internacional anterior, continuou fazendo. Vendia açúcar, tabaco, né, e outros produtos também para a União Soviética agora, né, e para o bloco socialista.
Bom, é claro que nessa história, enquanto havia ainda subsídio da União Soviética para o governo cubano e o governo cubano mandando produtos para o bloco soviético, a coisa ainda estava sobrevivendo. O problema é que chega nos anos 80, o bloco começa a falir. E com a falência do bloco soviético, né, o governo cubano não tem mais apoio internacional. Né? Lembrando que o embargo não tinha acabado. Então, o que significa o embargo? O embargo significa o seguinte, né? Imagina uma galerinha, você tem dois caras fortes, né? Então, o cara fala o seguinte, olha, se você conversar, né, com aquele outro cara forte lá, eu te dou porrada. E é claro que você não vai conversar, ninguém vai conversar, né? Basicamente, a ideia do embargo é uma coisa assim, né, Estados Unidos dizendo não para Cuba, mas para o resto do mundo. Se você negociar com Cuba, se você fornecer alguma coisa para Cuba, você vai ser punido de alguma maneira, né? Você aí, sei lá, vou chutar um país, Alemanha, né? Se você, Alemanha, né, começar a vender produto industrializado para Cuba, eu vou cortar relações econômicas de alguma maneira com você, né? É claro que aqui eu dei um exemplo, mas é mais ou menos nessa linha. Quer dizer o seguinte, que no momento que a União Soviética não consegue mais suprir as necessidades, né, dentro da economia cubana, começa a faltar de tudo. Então, nos anos 80 para cá, Cuba passa a ter um sério, né, a se intensificar alguns problemas econômicos e sociais, falta, né, de produtos básicos para a população. E nisso, é claro, vai ocorrer, né, toda uma questão também da política, uma pressão internacional para que o regime se abra de alguma maneira, como fez a China. Veja bem, tudo isso a gente precisa ver agora com mais detalhe. Então, como a gente estava falando, enquanto a União Soviética está, de certa forma, mantendo, né, a economia cubana, o regime ele se mantém, né, íntegro, por mais que haja uma pressão internacional, é Guerra Fria, e durante a Guerra Fria você tem várias questões envolvidas. No entanto, principalmente nos anos 80, quando começa o período da crise da União Soviética, o momento em que o mundo vai saber o que está acontecendo dentro da União Soviética, da crise econômica que está instalada, da questão, né, da abertura política também, é o momento que Cuba vai ficar meio órfã, né, vamos dizer assim. Por quê? Porque vai deixar de ter o respaldo político internacional maior, né, para fortalecer ou para manter o seu governo socialista, e também, principalmente, talvez, vai deixar de ter o apoio econômico, que boa parte das atividades dentro de Cuba acabavam sendo subsidiadas pelo governo soviético. Pois bem, é nesse momento de maior crise econômica, você tem, né, uma crise de abastecimento de produtos básicos dentro de Cuba, e que o governo vai tentar algumas alternativas. Mas lembrando, quase todas as alternativas, negociação com outros países, elas vão sempre esbarrar na questão do embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba. O que os Estados Unidos estão querendo desde aquele momento, quer dizer, desde antes, mas principalmente naquele momento? Que o governo cubano altere o seu sistema de governo, né? Então, naquele momento que a União Soviética já está se desfragmentando, né, que as repúblicas soviéticas estão se abrindo ao capital, a ideia era justamente pressionar para que Cuba também se transformasse. No entanto, isso não vai acontecer. E aí vão ter algumas alternativas para tentar resolver parcialmente todas essas questões econômicas. A saída cubana vai ser apostar numa abertura ao turismo. Mas ainda nos anos 80, você tem várias ressalvas, principalmente na negociação internacional. Nos anos 90 é que você vai, de fato, começar a ter um impulso do turismo internacional em direção a Cuba, uma vez que a União Soviética vai ter acabado de fato. E aí o governo cubano ele vai conseguir dialogar, né, fazer alguns acordos bilaterais ou com o bloco da União Europeia, ou mesmo com países da América Latina, ou também com os Estados Unidos em termos aqui da questão do turismo, mas muito pontual. Tanto é que vão se criar áreas específicas ou serviços específicos para o turista dentro de Cuba, né? Toda uma questão aí que vai ser problemática, né, de colocar o turista dentro de um ambiente meio fake, né, em Cuba, enquanto que a população ainda está carente de vários produtos, mesmo de uma crise de abastecimento
uma miséria instalada em vários sentidos. Então, tudo isso vai ser muito complexo, né, porque vai envolver a manutenção de um sistema ideológico, né, em contrapartida vai ter problemas sociais ali que não vão se manter dentro daquilo que seria a ideia do socialismo, e isso vai fortalecer a fuga de cubanos. Então é justamente nesse momento, dos anos 80 e 90, você tem um maior fluxo intenso de imigração ilegal de cubanos, né, saindo de Cuba, principalmente em direção aos Estados Unidos. E, é claro, ocupando, né, áreas, né, cidades, indo residir principalmente nas cidades do sul dos Estados Unidos. Então você analisa, por exemplo, a população da Flórida, né, uma população que tem um percentual muito grande de cubanos ou descendentes de cubanos. Mesma coisa com outros estados mais próximos, mesmo da fronteira com o México. É claro que você pega Texas, por exemplo, tem um número muito grande de mexicanos, né, que fazem o processo da migração ilegal, mas também tem cubanos. Quer dizer, essa região do sul dos Estados Unidos vai receber um fluxo intenso, né, de latino-americanos, mas é nesse momento que você vê muitos cubanos saindo de lá, tentando, né, buscar uma alternativa a viver dentro de Cuba. Né? E tudo isso é muito polêmico, porque vai ter a galera que vai defender que teria que ficar lá e tentar ajudar o país a melhorar, e outros que vão dizer que não, que desse jeito não dá, tem que buscar solução em outro lugar. Bom, anos 80 e 90 é essa tensão. Agora, nos anos 2000, você tem uma mudança de contexto global, da geopolítica mundial. Por quê? Esse contexto ele vai estar ligado principalmente ao momento da emergência aí de alguns países, entre eles a própria China, né, que já vinha se destacando, mas que durante a década de 2000 a 2010, ela se torna, né, ela aparece ao mundo como a grande potência emergente, e nesse momento você tem os blocos que vão se constituindo, ligados a esses grupos emergentes, entre eles os BRICS, né, por exemplo. Então você tem todo um contexto, né, internacional que vai alterar aí a ordem das coisas. E é claro que nesse contexto você tem que analisar, você tem ali uma ascensão, uma expansão da chamada esquerda latino-americana, uma renovada aí da esquerda latino-americana conseguindo cargos importantes. Então você pega, por exemplo, nesse início dos 2000, você pega o Lula entrando no poder no Brasil, você tem o Hugo Chávez na Venezuela, o Evo Morales na Bolívia, você tem a família Kirchner na Argentina. Quer dizer, você tem uma esquerda latino-americana se fortalecendo, né, construindo um conjunto de relações, essas relações também estabelecidas com outros países aí do chamado, né, do lado sul do mundo, então as relações sul-sul se estabelecendo, se fortalecendo, e tudo isso de alguma maneira vai naquela proposta, naquela velha proposta que a gente falou lá atrás, na aula 1 ou 2, com relação ao chamado anti-imperialismo norte-americano, né, a presença forte dos Estados Unidos na economia dos países da América Latina em especial. Então, nos anos 2000, né, com essa nova estrutura, com essa nova conjuntura da política regional latino-americana, você tem aí Cuba, né, recebendo aí alguns respiros, né? Então, parcerias sendo estruturadas desses países da nova, né, com lideranças dessa nova esquerda com o governo cubano. É nessa hora, por exemplo, que você ouve falar mais, né, a gente ouve falar mais das relações Brasil-Cuba. Por quê? São relações construídas pelo governo PT em especial, né? Um governo mais para a esquerda. Bom, o fato é que durante esses anos 2000 e o começo dos 2010, tudo isso ainda está se fortalecendo. É o momento que o turismo cubano ele vai se abrir um pouco mais, justamente devido a essas relações, e mesmo os Estados Unidos vai gradativamente se aproximando também. 2008, o Fidel Castro ele vai ficar muito doente, inclusive muita gente vai achar que ele ia morrer ali, né? Não morre. Mas ele vai ficar muito doente e impossibilitado de continuar no poder de Cuba. E aí quem assume o governo em Cuba vai ser o irmão dele, o irmão mais novo, Raul Castro. Isso é muito importante para a gente sacar também alterações aí de negociações internacionais de Cuba. Porque até enquanto está o Fidel, o regime ele é mais duro, né? É mais complexo fazer a questão da abertura. Pós
né, a saída do Fidel, né, do comando, com a entrada do Raul, por exemplo, o governo norte-americano vai se aproximar muito mais. Até porque no processo da doença do Fidel, muita gente achando que ele ia morrer, você tem aí países que vão se envolver com o Raul para tentar negociar uma abertura, que não vai acontecer total, mas está em processo. Tudo bem? Quando entra o Obama no governo dos Estados Unidos, as relações de proximidade elas vão começar a andar com um pouco mais de energia, vamos dizer assim. A tal ponto, né, que nesse ano 2016, você teve uma visita do Obama até Cuba, e isso marcou muita coisa. Bom, a que se deve essa aproximação do governo norte-americano, em especial do governo do Obama, com relação a Cuba, ao governo cubano, e tentativas ali de aproximações, e o Obama ele fala muito na questão de lutar, né, dele lutar com o Congresso dos Estados Unidos em prol do fim do bloqueio econômico a Cuba. A que se dá tudo isso? Essa é a questão chave, esse é o ponto de por que se assistiu essas últimas 3 aulas, né? Esse é o ponto. A questão principal é, o Obama, ele como um democrata, ele representa ali a diversidade da população norte-americana. Então lembrando, você tem os 2 partidões norte-americanos, republicanos, democratas, a priori, né, se chama os republicanos de direita, os democratas de esquerda, se a priori, porque esse trem é muito esquisito, na real. Mas você tem ali mais ou menos uma divisão entre esses 2 grupos, e a priori os democratas eles acabam representando, né, as chamadas minorias da população norte-americana, entre essas minorias a questão dos latinos, né, da população latina de origem latina que já reside, né, que já tem família estruturada, que já é nascido muitas vezes nos Estados Unidos, mas tem as suas origens nos países da América Latina. E entre essa população você tem, né, a grande quantidade de cubanos, né, ou descendentes de cubanos que está nos Estados Unidos hoje e que é também passível de ser votante nas futuras eleições aí nos Estados Unidos. Quando o Obama foi eleito, essa população já foi significativa para ele ser, né, colocado no poder. Hoje, né, com as novas eleições que vão acontecer aí nos Estados Unidos, né, essas ações do Obama, não que isso anule qualquer processo que de fato tenha, né, valor no sentido de uma aproximação real. Mas é claro que a gente tem que entender que a aproximação do Obama, para além, né, de uma aproximação em termos de ajuda e de trocas comerciais, ela também tem uma finalidade eleitoral, né, que é estabelecer bons vínculos ali com a comunidade cubana que já está nos Estados Unidos. Bom, mas vamos pegar alguns outros elementos positivos nessa história toda. Durante todo esse processo em que Cuba ficou bastante isolada, né, algumas coisas aí foram bastante positivas, entre elas a questão do perfil, né, da medicina cubana, né, que ela se tornou aí destaque para o mundo. Por que a medicina cubana ela se torna destaque, dentre outras várias medicinas? O que ela tem de diferente? E isso é um elemento importante para você discutir também, aí que o vestibular pode tratar de alguma maneira. Como Cuba ficou bastante isolado e faltou muita coisa ali dentro, inclusive a área farmacêutica não chegou com intensidade em Cuba, tanto é que falta até shampoo e condicionador por lá, às vezes. Você tem a questão de que a falta de medicamentos ela fez com que os médicos cubanos, isso desde o processo da Revolução, isso foi se criando, que os médicos cubanos eles passassem a aprender muito com a cultura popular da região, é claro. E nisso, né, criou-se uma metodologia de medicina em Cuba, que é uma metodologia preventiva. Então, diferente da medicina tradicional, onde você chega com a doença e aí você vai tratar a doença, né, Cuba, como outros lugares no mundo, passou a criar ali um padrão de uma medicina preventiva. Então, você tem, por exemplo, não é exclusivo de Cuba, mas você tem lá, por exemplo, a ideia do médico da família, o médico que acompanha todos os processos, que é um clínico geral, né? Como acontecia em vários lugares a moda antiga, né? Mas que lá continua, e isso tem criado algumas experiências novas. Bom, essa questão
da medicina cubana, que é uma medicina mais popular e humanizada, ela serve aí de parâmetro para a gente discutir algumas coisas. Por quê? Por exemplo, nessa visita do Obama a Cuba, recentemente no início de 2016, estabeleceu-se um acordo onde médicos cubanos passariam a fazer cursos, ministrar cursos em algumas universidades norte-americanas, né, ensinando o padrão de medicina de Cuba para alguns, né, médicos nos Estados Unidos, justamente para criar, né, esse vínculo da medicina mais humanizada. Bom, o que a gente tem que colocar de importante em tudo isso? Que essa reaproximação, ela a princípio, ela vem, né, aumentando, e que dependendo do que for acontecer nas eleições dos Estados Unidos daqui para frente, a gente vai ter um aumento dessa aproximação e quem sabe um processo pela abertura, né, e pelo fim do embargo, ou quem sabe, dependendo das eleições dos Estados Unidos, isso não ocorra. Bom, o futuro deixa para o futuro, não dá para ser profeta. Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom, minha gente? Então aqui a gente encerra a aula sobre Cuba, né, depois de 3 longas jornadas. Tá bom? Um abraço!